vocês terem topado participar do nosso bate-papo entre tradutores. Para mim é uma troca de experiência sempre muito produtiva. Eu, como profissional, aprendo mais, escuto também vocês e também gostaria de saber um pouco mais sobre as experiências de vocês, além de Rua do Sabão e do nosso selo Hiperbórea. Nós temos outras colaboradoras conosco, que hoje, infelizmente, não puderam estar aqui. Então, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade, pela programação, que mesmo com todas essas dificuldades de internet, de sinal, estamos aqui juntos nessa manhã dominical. Eu estou aqui com o Daniel, que ele é o nosso tradutor do holandês, Leonardo Silva, que é o nosso tradutor do norueguês, o Luciano Dutra, que é nosso tradutor do sueco e islandês. Não que os meninos fiquem presos somente a isso, mas são os principais idiomas deles. Nós temos tradutores do inglês, do espanhol. Eu, por exemplo, eu trabalho com a tradução do espanhol. Além de fazer parte do conselho editorial da Rua do Sabão, eu trabalho com a tradução do espanhol, a literária aqui conosco, né? E o meu ofício também de dia a dia, eu sou tradutora jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu trago um pouquinho de lá para cá e daqui para lá. Eu fico fazendo essa troca de experiências profissionais. Os meninos aqui, particularmente, trabalham com o nosso selo Hiperbórea, que é um selo da Rua do Sabão que conta com essas traduções diretas dos idiomas que os meninos trabalham. Islandês, norueguês, sueco, ainda temos o finlandês, dinamarquês também. É um selo bem amplo com as línguas nórdicas e nós proporcionamos ao leitor brasileiro, graças ao trabalho de vocês, essa possibilidade de uma leitura traduzida diretamente do idioma matriz. Geralmente, para nós brasileiros, essas traduções elas já partem do inglês. Então, a gente pega do idioma original, traduzem para o inglês e a gente ainda traduz para o português. Então, nós proporcionamos isso para os leitores brasileiros, baseado realmente num dos nossos princípios, que é a valorização da língua portuguesa, e tudo com uma indiscutível qualidade. Só tenho a elogiar o trabalho dos meninos e os leitores também vão poder perceber isso quando tiverem a oportunidade de ler. Leiam, vocês não vão se arrepender, são títulos maravilhosos, são trabalhos primorosos. Eu trabalhei recentemente, que vai sair também pela rua, com Memórias do Calabouço, que na verdade vai sair agora o primeiro volume, ele tem 3 volumes, sobre o tempo em que o Maurício Rosenkoff, o Eleutério Huidobro e o Pepe Mujica estiveram presos durante a ditadura militar uruguaia. Foram um pouco mais de 12 anos. O livro deu origem ao filme Uma Noite de 12 Anos, e foi uma tradução bem forte, bem impactante. E partindo disso, eu gostaria de saber de vocês sobre o trabalho de vocês do dia a dia, tempo de dedicação, como vocês começaram, porque a tradução no Brasil, ela segue em constante expansão, né? Tanto a tradução oral quanto a tradução escrita. Nós temos aqui um juramentado também. Então, é um mercado em expansão, é um ofício que nos permite sair da nossa zona de conforto, que nos traz a literatura de tantos países que nós nem faríamos ideia se dependesse realmente somente da nossa capacidade de leitura em outro idioma, tendo em vista que o Brasil é um país que a gente sabe o nosso acesso educacional a outros idiomas, como ele é limitado. Então, além de ser um trabalho de vocês, eu considero também um trabalho de saúde, um trabalho social, de aproximar isso da gente. Vamos lá, Léo, quer começar? Eu? Sim, quer? Não, então vou. Não, meu nome é Leonardo Pinto Silva, eu sou jornalista por formação, né? Eu me tornei tradutor acidentalmente, foi um acidente de percurso. Eu tinha vivi na Noruega, eu estudei na Noruega,
morei na Noruega como estudante de intercâmbio e, de alguma maneira, o idioma ficou fixado na cabeça, isso foi muito tempo atrás, e eu nunca imaginei que, voltando para o Brasil, fosse utilizá-lo, ainda muito menos como atividade laboral, né? Depois que voltei, afinal de contas, dominava o idioma, mandei uma correspondência para a Companhia das Letras, porque o Mundo de Sofia, na época, isso era 89, né? O Mundo de Sofia, em seguida, foi lançado, e ele foi lançado em tradução direta do alemão, porque não tinha ninguém que falasse norueguês que pudesse traduzir. E eu mandei uma correspondência, um e-mail para a Companhia das Letras, avisando, me apresentando, etc, etc. Para minha surpresa, uma semana depois chegou pelo correio a biografia do explorador norueguês Thor Heyerdahl, a autobiografia dele. Isso era em 98. E eu traduzi. Mas foi uma coisa fora de qualquer... eu continuava jornalista, nem morava em São Paulo na época, eu sou de Fortaleza, morava em Fortaleza. E depois disso, somente 10 anos depois disso, né, que eu fui contactado por uma pessoa em comum que tinha contato com a Companhia das Letras, oferecendo a retradução do Mundo de Sofia, dessa vez a partir do norueguês, porque e continua sendo, né, era e continua sendo o maior best-seller da editora de todos os tempos, é o Mundo de Sofia. Já vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil, isso dados de 10 anos atrás. Quer dizer, 10 anos atrás tinha vendido mais de 1 milhão de cópias. E é um livro sensacional. E eu traduzi de novo, né, dessa vez a partir do norueguês, e a partir disso fui emendando um livro no outro. E basicamente é isso. Muito resumidamente é isso. Que ótimo, Léo. Obrigada. Foram muitos exemplares do Mundo de Sofia. É o teu trabalho principal? É o teu trabalho, seu carro-chefe? Hoje é porque o jornalismo foi me abandonando, né? Não, juro que não fui eu. É muito difícil você fazer tradução no Brasil, mas é mais difícil ainda fazer jornalismo. E eu tentei conciliar essas duas atividades ao longo desse último período, mas hoje eu tento e eu gosto mais de fazer isso que eu faço, que é traduzir. Eu acho que eu faço melhor, eu acho que me faz melhor, me faz bem do que o jornalismo, do que a publicidade. Eu também trabalhei em agência de publicidade há muito tempo. E é uma atividade que ela é uma novidade a cada vez, né? Porque você acaba pegando livros mais variados, ficção, não ficção, bons, ruins, mas sempre de tédio a gente não morre. O assunto é muito, e eu que sou muito curioso, né? E tal, e são quebra-cabeças, a gente vai montando, né? E cada um é um novo, é um barato. Sim. Eu adoro. Que ótimo, bacana. Luciano, quer falar para a gente um pouquinho? Sim, primeiro eu queria agradecer a Rua do Sabão por proporcionar essa janela de visibilidade aos tradutores, além da publicação das traduções, propriamente, de nos chamar para falar sobre o ofício e mostrar um pouco dos andaimes da construção da tradução, né, que depois que a gente monta os andaimes, faz o trabalho, depois tira os andaimes, sempre fica alguma marquinha, alguma coisa, mas é um trabalho que normalmente, na maioria das vezes, invisível, e a gente está aqui hoje para sair um pouco dessa invisibilidade e quebrar um pouco a solidão do trabalho do tradutor, que cada um trabalha sempre num canto, e hoje em dia, com a questão também da pandemia, de a gente não poder participar dos eventos literários, dos festivais, essa é uma forma muito boa de a gente poder ver uns aos outros e deixar o leitor e os editores também ver um pouco da nossa cara e da nossa experiência. Eu trabalho com tradução literária desde que eu me lembro, desde quando eu estava ainda fazendo o curso o bacharelado de letras alemão na URGS, em 94, 95. Por circunstâncias eu não terminei esse bacharelado
as traduções da época eram traduções, então, de trabalho, de aprendizado, né? E uma delas, que é os sonetos completos do Borges, do espanhol para o português, um exercício mais do que qualquer coisa, mas um exercício que se mostrou frutífero no sentido de que ele me trouxe para o caminho das letras islandesas, da literatura islandesa medieval, e através dela a literatura islandesa contemporânea e as literaturas nórdicas em geral, né? Porque o islandês ele tem é uma língua conservadora e que te proporciona um acesso quase que imediato ao léxico das outras línguas nórdicas, germânicas. Então, passar do islandês para o sueco, que é a minha segunda língua nórdica, foi um trajeto bastante, foi um atalho, na verdade, né? Então, comecei traduzindo do islandês, depois eu traduzi coisas do sueco também, e do dinamarquês, e do feroês, que é uma língua gêmea, quase gêmea do islandês, ainda que com uma pronúncia muito diferente. Então, é mais ou menos essa... E também, como o Leonardo falou, ficção, não ficção, eu sou tradutor juramental do islandês, a gente traduz também como intérprete em tribunal, interrogatório, reunião de escola, consulta médica, casamento civil, etc., né? Então, e tudo, eu acho que é sempre uma questão de a gente dar o melhor de si. Muitas pessoas acham que a tradução literária é como se fosse o topo, né, numa eventual hierarquia da tradução. Eu acho que toda tradução é válida e é importante, e a gente sempre procura colocar né, toda a nossa boa-fé e a nossa qualificação, a nossa experiência, para que a comunicação, que é impossível sem a tradução e sem a interpretação, se torne uma realidade da melhor forma possível para todo mundo. Muito obrigada. Luciano, eu vou aproveitar, inclusive, e pegar esse seu gancho. Agora que eu descobri que você começa com Borges para o português, meus trabalhos acadêmicos eles são voltados para o Borges. E no meu mestrado eu trabalhei com História da Eternidade. E tem lá as Benditas das Kenningar. É Kenningar mesmo? Por favor, como que eu falo essa palavra? É Kenningar, que é uma palavra no plural, porque o singular é Kenning, é uma palavra feminina. E Kenning, hoje, em islandês, quer dizer teoria, mais do que qualquer coisa. Mas o sentido original, porque o islandês, ele se mantém, obviamente, há transformações, tanto na parte da pronúncia, como na parte do sentido das palavras, porque a técnica evolui, a realidade evolui, a realidade humana, né, evolui, o conhecimento. Então, como não há nenhum idioma tem uma capacidade infinita de produzir palavras, então os islandeses têm essa tradição de, ao invés de tentar inventar vocábulos novos, eles pegam vocábulos antigos e utilizam com sentido moderno. Kenning é um exemplo, né, que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas diante da tua pergunta fica evidente. E Skjár, por exemplo, que é a tela do computador hoje em dia, na Idade Média eram as peles da barriga da ovelha que cobriam as janelas daquelas casas de turfa. Então, era uma coisa semi... O próprio computador, né, Luciano? Exato. Então, hoje em dia é a tela de computador, tela de celular, tela de... Luciano, eu falei, o próprio computador, que é bruxa dos números, né? É a profetisa, a Sibila... A Sibila dos números, do computador. Exato. Então, é um idioma criativo nesse sentido e é uma alegria sempre traduzir do islandês, principalmente poesia, porque tem todo esse aspecto. E Kenningar assim, a pronúncia certa, e elas são, como o Fábio pode nos explicar melhor até, elas são formas de comparação, formas indiretas de descrever as coisas através da combinação de substantivos ou substantivos e adjetivos. Normalmente substantivos mais substantivos. E são uma espécie de recurso da poesia cortesã da época, que foi se tornando cada vez mais intrincado, a ponto de que praticamente eles não se entendia mais o significado.
Porque eram muitos, né? Uma única palavra originária, ela ia metaforizando até 200 mil significados. Sim, sim. O Borges tem no Literaturas Germânicas Medievais, ele faz um pequeno inventário dessas, de algumas Kenninger mais comuns, assim. Ele fala, por exemplo, como se diz, o sangue, a baleia a baleia dos mares, que é o navio, né? Ou o teto do oceano. E a serpente da batalha, que é a flecha, e assim por diante. É uma forma muito bonita de se dizer as coisas. E o islandês a produtividade lexical do islandês ela é assim ainda. E as palavras são muito transparentes para quem está aprendendo. E por essa razão, porque tu conhecendo o vocabulário fundamental, tu consegue deduzir mais ou menos o que uma palavra moderna significa. Não sei se respondeu a tua questão. Luciano. Respondeu belíssimamente. Muito obrigada. Dani, vamos lá? Obrigado pelo convite, primeira coisa, né? Bom, meu nome é Daniel, eu sou tradutor de holandês, né? Eu tô do Pinetra nessa festa, né? Na verdade, eu sou um Pinetra, porque a editora é nórdica, né? Tudo nórdico, e o holandês ali tá meio de Pinetra, né? Mas a minha história com a tradução é engraçada. Meu pai é argentino, minha mãe é brasileira, e eu sou brasileiro, e desde pequeno eu convivo com idiomas, desde pequeno. Minha mãe muito ligada à Itália, minha irmã muito ligada aos Estados Unidos, então desde pequeno essas 3 línguas, castelhano, italiano e o espanhol, e o inglês. E depois na adolescência eu comecei a estudar muitas línguas. Comprei um curso de alemão, aqui são muito caros, os cursos de língua são caros. Em São Paulo comecei a estudar sozinho alemão, dava certo, eu vi que dava certo. Na época também estava o boom da literatura russa, da literatura árabe, então eu comecei também a estudar sozinho essas línguas, e eu fui gostando cada vez mais, né, das línguas, e o holandês foi a última. Eu estudei todas as nórdicas primeiro, né, estudei um pouco, meu nível varia muito de língua para língua, mas aí depois a tradução, eu sempre gostei de traduzir. Uma técnica para estudar os idiomas é traduzir música. Então, eu traduzi milhões de letras de música, muito. Croata, em búlgaro, traduzi muitas letras. E eu fiz a USP, eu fiz a graduação quase completa como ouvinte de árabe e de russo. E lá no russo, eu já falava russo antes de entrar, né? E aí, quando eu cheguei lá, um professor, era o último ano do russo, né? E aí ele falou assim, mas tem certeza que você fala russo? Você vai conseguir acompanhar essa aula é o último ano do russo, todo mundo já fala, os textos são em russo. Eu falei, acompanho. E aí foi engraçado, porque eu tenho uma história de vida muito louca, muito louca mesmo, a minha história de vida pessoal, que não dá para contar aqui, assim, se vocês tivessem 3 horas, daria para contar, mas eu acabei contando para esse professor minha história de vida, e aí teve um dia na sala que ele me falou assim, ele falou para a sala inteira, né? Mas vocês não sabem nada de russo, vocês não falam. O melhor aluno da sala não é nem da Letras, não é nem da USP. Tá? Meu editor quer que eu indique alguém para traduzir, eu não posso indicar vocês porque vocês não falam. E aí, naquele dia, ele me chamou de lado e aí ele me indicou para uma editora. Assim que começou. Mas nessa época eu já queria traduzir do holandês. Então, eu estou mega resumindo, mas basicamente é isso. Dani, eu acho que a gente deve fazer um podcast com cada tradutor, da história da vida do tradutor, já que dá umas 3 horas, a gente pode fazer com a história da vida do tradutor, porque a partir disso a gente vai pensando sobre a tradução, sobre como isso mescla na vida do próprio tradutor,
Daí a gente começa a pensar em como ele mudou a ideia de traduzir de um idioma para o outro. Acho que é uma boa ideia, porque aqui todo mundo tem história para contar e a gente parte de um mesmo princípio, pelo que eu pude perceber aqui conosco. São todos curiosos. O meu amor pela língua... eu nunca fui... o Leonardo e o Dutra já foram, mas beleza. Eu nunca fui para a Holanda. Nunca fui. Eu só amo essa língua. É muito engraçado, porque naquela época eu tinha uma grade. Hoje eu tenho que estudar húngaro. Não, mas húngaro é muito difícil. Começava a estudar húngaro, aí eu ia para holandês. Aí no dia seguinte, começava a estudar árabe. Mas árabe é muito difícil, vou para holandês. E aí, naquela época, eu não percebi. Mas eu só fui me dar conta disso anos depois. Que eu priorizei o holandês muito, sem notar. Eu fui gostando cada vez mais dessa língua, dessa cultura. E, sei lá, é o amor da minha vida. A Holanda, eu adoro. Eu adoro. Eu não sei por quê. Não sei qual é muita coisa assim na vida, né? A gente não sabe o porquê que a gente gosta daquilo, né? De uma pessoa. Por que a gente ama uma pessoa? Tem as qualidades, beleza. Mas tem alguma coisa a mais que você não consegue expressar, você não sabe o porquê. No meu caso é isso, do holandês. De seguir o fundo da sua paixão. Aí é assim que isso, inclusive, essas, inclusive, são as molas mestras da nossa editora. É a curiosidade e gostar verdadeiramente de algo. Gostar a ponto de se dizer apaixonado. Isso pra gente é maravilhoso, porque nós, como editora, nós sabemos que do trabalho de vocês a gente vai ter esse resultado, a gente vai ter essa mostra da paixão pela literatura e pelo idioma. E essa sensação de trabalho, eu tenho uma sensação sempre de trabalho inacabado. Eu fiquei com memórias tanto tempo que eu achei que fossem... Eu não me demiti porque eu não podia me autodemitir, mas a vontade foi essa. Porque a sensação de trabalho inacabado, e é a partir daí que eu tenho uma pergunta para vocês, ela existe sempre. Eu finalizei a revisão, eu finalizei a tradução e eu queria pegar ele mais uma vez para mexer com a tradução. E aí que eu pergunto para vocês sentem que existe esse limite Chega um momento em que a gente, como tradutor, tem que, mesmo que não fique muito evidente, muito claro no português, tem um momento em que a gente simplesmente não pode mexer mais, porque aí passa a ser uma interpretação e não uma tradução, e também quando é necessário interpretar. Eu vou seguir, gente, por aqui, porque para mim está pelo sentido anti-horário. Aí a gente vai do Léo para o Luciano para o Dani, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu... Tradução é uma obra. Como toda obra, você não termina, você abandona. Porque quem é perfeccionista que nem a gente, se não abandonar, vai ficar mexendo toda hora. Né? Tem hora que você põe um ponto final mesmo enfim. Eu tenho essa tendência também de ficar sempre achando, de noite, você deitou e tal, passou o dia empacado numa frase lá que você não, né? E aí de noite, na hora que você está adormecendo, você lembra de uma solução para aquela palavra, para aquela expressão ou para aquilo. E aí levanta, anota no caderninho, então vem direto no computador e já altera, né? Isso acontece bastante. E depois, na hora da revisão, que você vê, mas como é que eu fiz essa bobagem aqui? Por que eu fiz isso? Quando era muito mais simples fazer aquilo, por que eu escolhi enveredar esse caminho, por esse caminho e não pelo outro? E isso é natural. Da lida, do trabalho, criativo, intelectual como um todo. Né? Mas tem hora que tem que parar. Tem prazo para cumprir, a editora precisa mandar o livro para a gráfica, etc, etc, etc. Então, a gente se policia, né? Obrigada, Léo. Lu? Você está mudo, Luciano.
Acontece, gente. Não te ouvimos, Lu, ainda. Passando para o Vai, Dago Dani, enquanto então. Bora, Dani. Então, uma coisa que eu acho muito... Eu queria depois perguntar para os dois. Eu sinto um peso muito grande, porque, assim, normalmente, como é nas editoras, quando é uma tradução do inglês, alguém revisa, alguém tem um original em inglês, e aí coteja, compara, né, a tradução com o original. Mas como, não só eu, né, nós falamos línguas muito doidas, muito diferentes, então eu sinto uma responsabilidade muito maior. Então eu tenho que revisar muito mais, eu tenho aqui atrás 500 livros holandeses, traduções. Então, eu tenho tradução para o italiano, para o espanhol, para o inglês, para o francês. Eu sempre cotejo, sempre comparo, porque eu gosto de fazer isso. E outra coisa é o tempo, né? Como eu traduzo clássicos, eu demoro muito para traduzir. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria fazer para os dois. Mais ou menos, quanto tempo vocês demoram para traduzir um livro? Depende do tamanho do livro, né? Porque o caráter, que é o que vai sair pela Rua do Sabão Hiperbórea, eu demorei 8 meses, 9 meses para traduzir. Muito para tradução, é muito. Mas eu sou muito detalhista, certinho, eu gosto de entregar o mais revisado possível. Então, eu queria passo a bola para vocês. Quanto tempo vocês demoram? Lu tá sem áudio ainda agora. Vai. Não, agora voltou. Eu vou deixar, eu não vou poder colocar no mudo, porque eu acho que é alguma coisa no mouse aqui que está dificultando. Então, vocês me desculpem qualquer trilha incidental aí. Eu tinha um amigo carioca aqui na Islândia, que agora mora, sei lá, na Malásia. A última vez que eu entrei em contato com ele, ele estava na Malásia. Ele é americano, carioca, morou na Islândia e mora na Malásia. E ele dizia assim, daquelas ditos cariocas, né? Ele falava assim, a pasta de dente, o creme dental não acaba, você é que desiste. Eu acho que a tradução é meio parecida, né? Ela nunca acaba, porque se a gente pensar a obra, do ponto dos estudos de tradução, eu sei que em teoria literária a gente pode questionar quando acaba a obra. O Borges, por exemplo, dizia que depois que ele entregava e publicava o livro, ele não voltava mais para o livro, e ele não escolhia esse é o meu livro preferido, esse é o meu conto preferido. Então, eu acho que a gente, de uma certa forma, como autor de obra derivada, a gente, claro que tem todas as limitações de logísticas, né, de produção do livro, do objeto livro, do produto, mas, além disso, a gente também tem que ter a consciência da precariedade do nosso trabalho. Isso. Porque a gente está falando de 2 idiomas que não são estáticos, né? Um só já não é, imagina 2 idiomas e a correlação entre eles. Isso. Tem muitas variáveis aí. Então, não são estáticos e a distância entre eles pode ser abissal, né? Como, por exemplo, o islandês e o português. Né? Sim, sim. E mesmo se a gente estiver falando de obra contemporânea, ainda é um pouquinho menos desnivelado. Agora, quando a gente fala das sagas islandesas, por exemplo, que são obras escritas há 800 anos, é sempre uma ficção e é uma tentativa de trazer isso para uma outra língua contemporânea. Contemporânea minha, contemporânea das pessoas com quem eu estou trabalhando agora e com os leitores que eu estou, através da tradução, interagindo agora. Então, se diz, né, em estudo de tradução, a obra, o original, é estático, monolítico. E a tradução ela é sempre uma qualidade. E a voz do tradutor é sempre uma possibilidade. A gente tá possibilidade. Isso que o Dago falou é uma curiosidade, mas me ocorreu o seguinte, a questão do tempo, né? Nessa pandemia, foi paradoxalmente o período mais produtivo que eu tive em muito tempo, né? Dada a situação do mercado editorial brasileiro, em que as pessoas, né, as editoras com muita dificuldade, as livrarias praticamente não existem, etc, etc. Então é muito complicado se dar vazão mas na pandemia eu produzi muito, né? Muito por causa também da Hiperbórea,
que adquiriu vários títulos noruegueses, e eu fiquei regulando o tempo, tentando não adiantar os livros, porque eram livros tão bons. E aí vem a resposta para aquilo que o Dago perguntou. Depende muito do gosto do tradutor. O tradutor também tem suas preferências, né? E um livro que eu gosto, né, de traduzir, eu gosto de ler como leitor, eu acabo traduzindo e acelero, porque o negócio é tão viciante que eu quero saber o final, quando é uma trama, ou enfim. E aí eu tenho que regular, porque depois fica aquela sensação de aquele coração partido, para você não ter... Não, agora, por mais que você vá pentear aquela tradução depois, terminou, né? E aconteceu comigo, né? Agora, esse livro depois passa por uma revisão, né? E aí tem uma outra questão que eu quero levantar aqui, que é essa... que diz respeito também à visibilidade do tradutor, mas ao ofício, ao respeito ao ofício, né? Aquele livro enfim, uma obra autoral, a tradução é outra obra autoral, né? E como tal deveria, né? As editoras deveriam ter o cuidado, depois de submeter a revisão ao tradutor, para que a coisa fique consistente, para quando se houver uma dúvida, essa dúvida, se tiver sido esclarecida pelo revisor, para ver se o tradutor concorda com aquilo, ou se o revisor pode ter cometido um deslize, etc, etc. Isso não é praxe, né? É verdade que o mercado editorial brasileiro já se modernizou a ponto de que as traduções indiretas hoje, eu quero crer que são mais exceção do que regra, né? Não há mais por que você traduzir um livro do islandês, ou do holandês, ou do dinamarquês, ou do sueco, ou do chinês, ou do hebraico, de segunda mão, né? Não tem mais, porque tem gente qualificada em quantidade e em qualidade para fazer esse trabalho a partir do idioma original, né? Mas, até do sumério, né? Até do sumério, né? Até do sumério. Então, assim, não é por falta de... Talvez falte interesse o apetite das editoras, né? Porque, inclusive, ainda tem um ponto. Quando é de um idioma... e aí o Dago fala assim, mas eu tenho uma tradução de um outro idioma que ele pode fazer cotejo. Às vezes nem tem. Às vezes você foi o primeiro a traduzir. Aconteceu comigo, várias vezes. O único livro que tem disponível fora de um outro idioma, do idioma em que foi escrito, é a tradução para o português, né? Digamos que. Então falta às editoras esse cuidado, não é sempre que a gente tem uma devolutiva do trabalho e pode discutir com o editor e com o revisor determinadas escolhas que fez ou por que fez, né? Ou erros que são apontados, que às vezes não são erros, né? E também existe uma questão financeira. Ao optar por fazer a tradução da maioria desses idiomas, o país, a origem do idioma, custeia a tradução, né? Então sai mais barato para a editora, né, publicar aquela tradução direta, porque ela acaba sendo subsidiada pelo governo da Noruega ou da Suécia, pelo Conselho de Cultura, ou o Ministério da Cultura, enfim, do respectivo país. Então, até do ponto de vista mercadológico, financeiro, estrito, é mais negócio fazer a tradução do idioma original. Mas eu acho muito legal que a gente está num momento do mercado editorial muito bom, porque está tendo essa segmentação, né? Então, a Hyperborea agora entra com o nórdico. Daí os holandeses penetram ali, mas beleza. Porque a Hyperborea da Itália, né, a Hyperborea do Brasil é baseada na Hyperborea da Itália, e toda a Hyperborea da Itália, que tem os holandeses ali também. E fisicamente também a Holanda, você pensar no mapa da Europa, ela está ali bem de meio, né? Mas no momento que o meu editorial que a gente está é muito bom, porque está tendo. Agora surgiu, por exemplo, a Tabla, que é uma editora do mercado do mundo árabe. Então, é excelente, vai focar nisso. A Estação Liberdade é japonês. Então, a 34, de russos. Eu acho isso maravilhoso. Esse momento do mercado editorial está muito bom. Por isso, porque tem uma lógica, né? Tem um sentido. Eu que gosto tanto de idioma de tantas línguas, né? Eu vejo a importância disso.
de ter essa segmentação, ter tudo certinho. E para o público também é muito bom, porque ele não precisa ficar procurando, né? Estava vendo uma entrevista de um tradutor brasileiro na Itália, e ele estava falando do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, ele foi bem traduzido na Itália, mas está muito disperso a obra dele. Está em muitas editoras. Então, ele estava fazendo um trabalho de unir tudo isso numa só editora, ou em duas, porque o público italiano, se quiser ler o Rubem Fonseca, ele vai ter que pesquisar muito. E aqui não. Então tá ótimo. Eu tô adorando esse momento mercadorial, tá? Eu tô achando ótimo. É só um complemento. Posso, só para dizer, primeiro, eu acho que o holandês não penetra em lugar nenhum, porque está no norte da Europa. Isso mesmo que eu ia falar, Lô. É uma língua germânica. Tem uma base lexical muito parecida, e então também é um idioma subtraduzido na língua portuguesa. Então tem mais essa similaridade com as línguas nórdicas. Tem grandes escritores que a gente agora está ouvindo falar, porque o Dago e outros tradutores, né, estão trazendo esses clássicos para o Brasil, e não só para o Brasil, né, eu acho que hoje em dia os mercados estão tão abertos e comunicáveis, que a gente está trazendo, na verdade, para a língua portuguesa. A gente pode depois discutir, com a variante, não sei qual é mais importante, mas entende? Um livro que é traduzido no Brasil vai ser lido por portugueses, e livro traduzido em Portugal, de alguma forma, vai ser lido por brasileiros. Então, acho que não tem mais. Depois da unificação ortográfica, a gente, ainda o mercado, né, editorial, óbvio que Portugal tem uma questão sensível de ser um mercado menor, então tem que ter uma certa reserva, senão acaba com todas as editoras de Portugal, se as editoras brasileiras grandes vão para lá. Mas, por outro lado, também os grandes grupos de Portugal e Espanha entraram no Brasil, então unificou essa questão mercadológica também. Então, eu acho que a gente tem mais possibilidades, como o Dago falou, a segmentação. A Moinhos, por exemplo, começou a jogar muitos escritores latino-americanos, né, que a gente não via no Brasil. Então, isso eu acho muito positivo, e num momento em que a gente precisa muito de arejamento cultural, arejamento de novas ideias, para que a gente também... O Dago falou, eu nunca fui para a Holanda. Nunca foi fisicamente, né, mas através dos livros de traduções, e está o tempo todo na Holanda. E a gente tá eu me sinto como Rubem Figueiredo, o tradutor de russo, porque ele fez exatamente a mesma coisa, né? Ele traduziu 500 mil coisas do Tolstói, ele já tinha uma carreira muito consolidada do russo, e ele nunca tinha ido na Rússia. Ele só foi na Rússia uns 15 anos depois. Corona permitindo, dinheiro permitindo, eu quero ir o ano que vem. O Daniel é tão bom que ele não foi à Holanda, a Holanda veio até ele. Mas isso é uma função também dos tradutores. Da Holanda, por exemplo, todo mundo me fala assim, mas os estereótipos, né? Droga, sexo, assim, e tem mais coisas do que isso, não é só isso. E essa é uma outra função dos tradutores, né? Mostrar um outro lado daquele país, né? Não só traduzir o texto em si, né? Outras coisas culturais. É uma das coisas. Por isso que eu sou bastante defensor. Falam muito da invisibilidade do tradutor, né? Mas eu acho que essa invisibilidade tem que estar no texto. Tem que ter umas marcas de tradução, mas, em geral, uma invisibilidade no texto. Mas não na vida real. Porque eu traduzi muitos autores mortos. Eu sou responsável, eu tenho que ir na imprensa, eu que respondo por aquele autor que morreu. Então, eu tenho que divulgá-lo o máximo possível. Assim, então, eu acho que o tradutor não pode ser invisível de jeito nenhum fisicamente, né? Ele tem que ir nos lugares, tem que divulgar o máximo possível aquela cultura, aquele autor. Então, eu sou totalmente a favor disso.
E é isso mesmo que o Luciano falou. Aqui não tem penetra, sabe, Dani? Não tem. O trabalho de cada um de vocês é essencial para a gente. E não é um trabalho de formiguinha, não. A gente tem consciência que é um trabalho de gigantes, que são pessoas capacitadas, são pessoas extremamente inteligentes, cuidadosas, dedicadas ao trabalho e apaixonadas, que é isso que motiva a gente. O amor, a paixão, as coisas, isso que nos motiva a ser cada vez melhores e a gente a trazer cada vez o melhor de nós mesmos para o mundo. Esse nosso papel de difusão literária, de difusão cultural. No começo eu até comentei com vocês sobre ser um trabalho de saúde, mas o Léo estava falando, por exemplo, do tempo que ele, né, passou na pandemia traduzindo. O tempo em que vocês passaram na pandemia traduzindo vai levar saúde mental a pessoas que estão numa pandemia super difícil. Sobretudo ao tradutor que estava traduzindo, que ficou se ocupando naquele tempo ali, ocupando, porque senão tinha enlouquecido também. Né? Luciano acabou de lançar, vou fazer o Mecha. Luciano acabou de lançar pela Hipervórea a Pequena Outubrista, capa idêntica à original do sueco, tradução do brilhante do Luciano aqui, em que o tema é justamente esse. Essa pessoa, não, Luciano pode falar melhor do que eu, mas eu sou da letra, essa pessoa é uma escritora que não podia ter escrito esse livro porque não teria memória, devido ao tratamento de eletroconvulsoterapia, eletrochoque, que ela estava recebendo. Luciano, é com você. Sim, realmente é interessante porque eu nunca tinha me ocorrido pensar no livro. Eu tenho acompanhado assim, né, as leituras que as pessoas têm feito do livro, e tem pessoas muito qualificadas que já receberam, já compraram, encomendaram, chegou o livro e estão repercutindo. E a gente percebe que cada livro com essa potência, né, que esse é um livro potente, é um livro de uma certa forma devastador de clichês e de ideias pré-concebidas a respeito de uma sociedade, de estado social, que vem de uma imagem de inclusão, né? E eu acho que um livro desses gerar nas pessoas, num outro lado do Atlântico, a repercussão que ele está gerando e as leituras diferentes que está gerando, mostra que cada livro desses, que a gente joga no mar da editorial, é uma tábua de salvação em momentos como o que a gente está atravessando no Brasil. Um momento trágico, um momento patético, mas que, por outro lado, proporcionam esse tipo de possibilidade de a gente se agarrar numa outra realidade, entre aspas, mas que também, de uma certa forma, reflete a nossa realidade, porque eu vejo assim que muitas das coisas que a gente tem que ouvir de certos políticos ou certas pessoas na sociedade brasileira, pessoas que exercem influência na sociedade, na verdade nós estamos levando eletrochoques na orelha, no corpo todo, todos os dias, nos nossos olhos, com as cifras que a gente tem que acompanhar todos os dias, né? Então, de uma certa forma, eu acho que talvez por isso as pessoas estejam se identificando com esse livro particularmente, que eu posso falar dele, porque eu acabei de emergir dessa leitura profunda, né, e esse trabalho de tradução. Então, quanto mais livros de realidades que aparentemente não têm a ver com a nossa realidade imediata, a gente puder proporcionar para as pessoas que ainda acreditam que o livro é, sim, uma janela e uma válvula de exaustão, de escape da nossa, às vezes, realidade tão dura, melhor. Quanto mais oportunidades dessas a gente tiver puder oferecer para as pessoas, melhor. E para nós mesmos, como tradutores, como o Leonardo falou, às vezes, sim, uma questão também de sanidade mental. Absolutamente. Uhum. E é muito engraçado porque... Não, desculpa. Não. Perdão, Dani, pode continuar. Não, é engraçado porque essa é a graça da literatura, né? Ver tantos lugares, tantos países. Por exemplo, agora eu estou conversando com uma menina, uma holandesa, é muito engraçado ver pela internet, né? Muito engraçado ver o jeito dela. É bem séria, ela não responde nada. E aí eu brinquei com ela, falei, mas a brasileira é muito expressiva, tá, muito brincalhão. E se essas coisas mínimas, por exemplo, na hora de espirrar,
Eles não gostam de ficar atuando toda hora, eles preferem direto. Se esses mínimos detalhes a gente já vê a diferença, né? Imagina, então, num livro. É muito diferente. É muito maravilhoso isso, ver tantas possibilidades. Por isso que eu gosto tanto das línguas, né? Tem muitos jeitos de fazer aquela mesma coisa. O tema é o mesmo, só que tem outros jeitos de pensar aquele tema, né? Aproveita e fala um pouquinho do caráter, Dani. Do caráter? É um dos meus livros favoritos da literatura holandesa. Tem um filme, Caráter, ganhou o Oscar no melhor filme estrangeiro, ganhou em cima do brasileiro, que é isso, Companheiro. Então as pessoas aqui conhecem muito o filme Caráter. Eu assisti o filme umas 6 vezes, umas 5 vezes. Eu adoro. E aí eu falei, vou traduzir, né? Porque eu não sei como vocês fazem, mas eu tenho um sistema muito louco de tradução, que eu traduzo, e aí eu vou batendo na porta das editoras oferecendo. Então, esse livro eu traduzi 3 anos atrás, 4 anos atrás. E é engraçado porque tem muitos termos jurídicos o livro, né? Porque ele se passa todo num escritório de advocacia. E aí eu tive que falar com um amigo meu, que é advogado. Fiquei perguntando, as leis aqui, como é que é na Holanda, as leis? Então, a história do Caráter é um menino que ele é brigado com o pai e vai passando a vida inteira dele. O pai dele ferra ele em toda a oportunidade que o pai tem. E aí, só que o filho quer crescer na vida. Então, o filho ele não estuda. Depois ele não estuda na escola, depois ele estuda sozinho, ele aprende os idiomas sozinho, e aí ele vai crescendo, ele consegue entrar no escritório de advocacia. Mano, é maravilhoso. Eu li o Caráter também várias vezes. Eu adoro esse livro. O Bordewijk é muito... que é o autor, né? Ele é muito famoso na Holanda. É um dos grandes escritores holandeses do século XX. E tem uma obra muito grande. O Caráter é a leitura obrigatória nas escolas de lá. Bacana. Léo, você quer falar um pouquinho para a gente sobre o último livro que você traduziu para nós aqui da rua, Conselho Hiperbórea, que foi o A Luta pela Floresta? Na verdade, não é o último, é o primeiro. É o primeiro que saiu. É porque foi o primeiro que saiu. É o primeiro que saiu. Você está trabalhando em cadência, né? Na verdade, esse livro, isso que o Dago acabou de falar, ele traduz e oferece para as editoras. Esse livro, ele saiu na Noruega em fevereiro. Em fevereiro ele foi lançado, nós estamos em outubro, novembro agora, né? Em fevereiro ele foi lançado na Noruega. Teve alguma repercussão lá, embora o tema seja muito adstrito, porque ele trata da relação da Noruega com o Brasil. Ele é escrito por um brasilianista, Tushal Leira, um sujeito que já morou no Brasil, fala muito bem português, conhece o Brasil a fundo, muito melhor do que muitos brasileiros, porque ele conhece muito bem a região norte, por exemplo, né? E esse livro, quando ele estava em processo de escrita, eu ofereci para várias editoras brasileiras. Eu apontei o livro, olha, tem isso aqui, fiz uma amostra de tradução, né? Esse livro trata da relação da Noruega com o Brasil. A Noruega é a capitã do Fundo Amazônia, ela que está mantendo irrigando a fundo perdido a região amazônica com esse fundo, etc, etc. E as editoras brasileiras rebarbaram, disseram que, eu ouvi de 2 grandes editoras a mesma resposta, isso aí se esgota numa reportagem da Piauí. Né? É um tema que devia ser muito interessante, porque tem informação de bastidor aqui da relação da Noruega com o Brasil, que remonta ao final do século XIX, né? A Noruega tem uma participação, um armador norueguês tem uma participação decisiva em 2 episódios da história brasileira, importantíssimos. Um é a revolta da Armada, no Rio de Janeiro, a capital federal estava bloqueada, e foi um navio norueguês, por intervenção do cônsul, do embaixador da Noruega no Rio na época, que fez que rompeu esse bloqueio, e depois o transporte de soldados da borracha, de Fortaleza, a maioria, para a Amazônia. Era esse mesmo cara que fazia, né?
Esses fatos são desconhecidos na historiografia geral brasileira. Ninguém sabe disso. Mas tem muita coisa, né? De lá para cá. Eu citei 2 exemplos ainda do começo, do final do século XIX, começo do século XX, né? Esse livro antecipa certos fatos que ocorreram, né, logo após o lançamento, que envolvem empresas brasileiras de grande porte, JBS, a Eletrobras, né, são 2 empresas, a Vale, são 3 empresas brasileiras a mais, há outras, que estão diretamente implicadas aqui, e uma norueguesa, que é a Hydro, a Norsk Hydro, aquela que tem a maior fábrica a maior refinaria de alúmina do mundo, que fica em Barcarena, no Pará. É a maior aquisição da história norueguesa. Essa refinaria foi comprada, adquirida da Vale, e teve um acidente grave, lá, um vazamento tóxico lá. E esse livro conta os bastidores disso, né? Ele trata de questões sensibilíssimas, como, por exemplo, a exportação de soja brasileira para criatórios de salmão na Noruega, né? Isso com o agravamento. E isso foi antes do incêndio do Pantanal, que queimou praticamente 20% do bioma. As implicações que que esse livro aponta e vão acontecer, porque as sanções vão vir e vão afetar muito fortemente a indústria agropecuária brasileira. Esse livro conta esses bastidores e aponta, né, o que alguns eventos que já aconteceram e outros que vão naturalmente serão desdobramentos disso que eu estou falando aqui, né? É um livro que a meu ver, é urgente, é emergente que pessoas que tenham alguma interface ou preocupação sobre a questão ambiental, sobre o bioma da Amazônia, do Cerrado brasileiro, precisam ler para entender alguma coisa e conhecer fatos que são muito pouco divulgados aqui no Brasil a respeito disso. Tá ótimo, Léo, muito obrigada. Eu li A Pequena Outubrista, li A Luta pela Floresta, ambos estão à venda na Rua do Sabão, lá no nosso site. Não irão se arrepender, são leituras essenciais. Dani, estou ansiosa para ler o seu, que já também está finalizando, o caráter está finalizando, já vai para a gráfica em breve, se é que já não foi, para que a gente também tenha essa oportunidade de ler. Estou ansiosa, verdadeiramente. Eu sempre dou uma olhadinha no final, assim, antes de ir para a gráfica, e são leituras que, até o momento, todas aqui me deixaram bem instigada como leitora. Estão todos lá na Rua do Sabão. Em breve o caráter vai figurar lá na nossa prateleira também. Meninos, para finalizar, eu quero saber de vocês ferramentas de tradução. Eu, como tradutora, eu fico um pouco aborrecida, principalmente porque as pessoas ainda separam as línguas fáceis das línguas difíceis. Eu, como tradutora de espanhol, fico particularmente incomodada, não só como tradutora, porque, na verdade, a minha formação inicial é a licenciatura em língua espanhola. Eu fico particularmente incomodada quando eu escuto: vou jogar no Google Tradutor. Isso me incomoda um pouco, não a ferramenta em si, que a gente tem que saber utilizar, acredito eu, né? Tudo que nos é oferecido, mas eu quero saber de vocês, como vocês trabalham com as ferramentas de tradução, quais são as principais ferramentas de vocês? Léo, começa por você, pode ser? Pode. Eu comecei muito empiricamente, né? A minha formação não é de letra, embora eu gostasse de ler, soubesse escrever e tratasse o português com devido respeito e carinho, né? Eu não tinha técnica. Então eu comecei fazendo a tradução de livro. Hoje eu uso um CAT, um programa que automatiza certos processos, sendo o mais importante deles colocar o texto de origem de um lado e o texto que você vai traduzir do outro, né? Isso, e para quem vai ficando mais velho e a vista vai cansando, é fundamental, porque essa coisa de focar aqui no livro, né, e depois levar para a tela é matador. Então, assim, o principal benefício que ele me traz é isso.
mas ele traz, evidentemente, outros, ele automatiza certos processos, né? Não confundir com o Google Tradutor, é outra coisa. É um programa que ele estoca um vocabulário seu que você vai construindo, né, para certas palavras, quase que um glossário personalizado, assim dizer, e ele automatiza certos processos, né? Eu tenho vários livros de referência, dicionários, glossários, enciclopédias, mas isso hoje está online ou está disponível online num PDF, ou enfim, está disponível online ou no meio não físico. E facilita bastante a consulta, porque você não tem que ficar dedilhando página, né? E eu traduzi muita coisa que tinha alguma interface com a natureza, biologia ou geografia e tal. E nesse ponto, a Wikipédia, nesse ponto específico, a Wikipédia é uma mão na roda, porque você tem acesso ao nome científico daquela determinada espécie, que pode não existir na região em que aquele livro vai ser lançado. Você está falando da espécie do Ártico. Como é que você chama aquela... não chama, não tem, né? Talvez em Portugal eles tenham um nome mais próximo daquilo, ou uma espécie genérica daquela ave, ou daquela planta, ou daquele peixe. Daquele peixe. Mas no Brasil não tem. Então, rara vez você põe o nome científico, mas dá para eventualmente fazer uma paráfrase. Não, Luciano, uma espécie de, né, uma flor da família da, e aí a gente vai chegando mais próximo daquele. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero. Está até num texto que vai sair agora sobre o caderno de literatura, fazer dois merchandising aqui. O caderno de literatura em tradução da USP, o próximo número é sobre literatura nórdica, o Luciano tem um texto lá, eu contribuí com um textinho sobre Ibsen, ele está em via de ser publicado, deve ser publicado muito brevemente, né? E lá eu coloquei um epígrafe de um troço que eu li, eu achei fantástico sobre tradução, que fala assim, traduzir é cozinhar um prato local com um prato estrangeiro com ingredientes locais, né? Eu, como gosto muito de cozinhar, achei isso muito pertinente, né? E segundo o merchandise, fugindo um pouco da pergunta, mas só para falar aqui, Luciano tem uma página no Facebook chamada Um Poema Nórdico ao Dia. É um trabalho, um tour de force do Luciano, ele faz isso, é um trabalho de amor mesmo. Eu, eventualmente, colaboro aqui e ali, quando posso. É uma coisa que me dá muito prazer, traduzir poesia, principalmente rimada, porque aí você tem que ficar dentro daquela caixinha de métrica e de rítmica, e gosto muito, mas o Luciano mantém essa página lá. Se puder depois colocar aqui no letreiro para as pessoas poderem visitar, recomendo muito, é muito legal, e para mim também é recurso, porque o Luciano põe sempre o idioma original, até o idioma da Groenlândia, que eu não sei falar em groenlandês, mas como é que chama lá, Luciano? Kalaallisut. Que não vem ao caso para nós aqui, mas enfim, está lá o texto original, então esse cotejo do original com as soluções apresentadas, às vezes em português, às vezes até em italiano. A Francesca Celli, que é outra tradutora, também colabora e traduz também para o italiano. Então é uma página que eu recomendo muito para quem se interessa pelo assunto, dar uma visitada lá. É isso. Lu, quer falar? Aguardamos novas traduções do Leonardo para a página, inclusive. Tá bom. Vou ver se eu mando agora. Estou mandando. E em breve vamos ter novidades em relação a produtos derivados da página. Opa! Ainda não estão sendo amarrados os detalhes, mas provavelmente no próximo debate de tradutores a gente já pode dizer alguma coisa. Que bom. Ferramentas de tradução, a ferramenta essa de CAT, né, de tradução auxiliada por computador, eu tenho uma certa dificuldade com literatura contemporânea, de usar essa ferramenta para isso. Ultimamente eu tenho usado muito o Google Docs, porque já facilita o processo de preparação do texto e de mesmo consulta com colegas ou com pessoas que dominam
um determinado idioma de partida ou uma determinada área de conhecimento que não é a nossa, a minha, né, especificamente. Então, recomendo, tu pode compartilhar o trabalho em andamento. Eu estou num projeto grande agora, de um gênero literário que não é a minha especialidade, então eu estou contando com 2 editores que estão em tempo simultâneo sugerindo coisas, questionando coisas. Isso ajuda no andamento, no do que tu ainda tens para traduzir, e tu tens possibilidade de diálogo dentro do arquivo, né, da tradução. Tu vai deixando todos os comentários ali. Os andaimes. Exato, eles são tão extremamente visíveis ali, né? Ou os ingredientes, as especiarias e as coisas todas estão ali visíveis, né? E a gente vai tentando cozinhar alguma coisa a partir disso. A mesma coisa em relação a dicionários e corpora, né, linguísticos também, eles estão disponíveis, a gente pode entender palavras em contexto. O próprio buscador da internet, se tu tens alguma dificuldade em relação de compreensão, às vezes, em relação a alguma expressão... Algum sentido. Quantas vezes a gente não já resolveu isso, por exemplo, procurando por imagem? Você sabe o que é aquela palavra, mas ali naquele contexto ela não faz nenhum sentido. Aí você procura por imagem, você descobre que o cara estava se referindo ao canteiro na rua. Sim, né? Sim. Então, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que... Claro que tem essa coisa do Google Translate, né, que é super polêmica e já causou muitas situações embaraçosas para muita gente. Se a gente vê cardápios de restaurante, por exemplo, é um exemplo, né, clássico. No caso do islandês, eu tenho aqui um site em que estão todos os dicionários estrangeiros do islandês estão lá, inclusive foi acrescentado agora, o último foi islandês grego. Eu uso bastante islandês espanhol, islandês italiano e islandês inglês, porque não existe dicionário para o português. Eu comecei essa loucura de fazer um dicionário islandês-português no começo da faculdade aqui, mas eu me dei conta que isso é uma tarefa que não é impossível para uma pessoa só nos dias de hoje. Então isso está um pouco... Ou eu traduzo ou eu faço dicionário. Então eu acho que é mais produtivo traduzir. E isso, o que mais? Ferramentas. Eu acho que é isso, em resumo, são essas. Eu não uso o Catall, eu não gosto muito, eu não me acostumei. De dicionário, mesma coisa, não tem dicionário no Brasil de holandês. Eu tenho um dicionário maravilhoso que está atrás da câmera, inclusive, que é de Portugal. É o melhor dicionário de holandês que eu conheço. É um troço gigantão, não dá nem para pegar com uma mão. Excelente, eu uso direto esse dicionário. Ele está detonado, de tanto que eu usei, ele está com fita crepe, hiper detonado, muito mesmo, mas é maravilhoso. Eu uso também sites na internet, e uma coisa muito louca, o Leonardo comentou, o negócio dos peixes, né, dos nomes. A Holanda tem muita coisa náutica, né, porque invadiram muitos países, né, de barcos, navios, e as poucas palavras holandesas que entraram no português são todas náuticas, todos os termos náuticos, estibor, estibordo, bacor, bombordo, yacht, que é holandês também, mas então tem muita coisa de literatura holandesa náutica. Isso é um inferno de traduzir. Isso é horrível, porque não tem as palavras, né? É o que o Leonardo estava falando, não existe em português. Então, eu traduzi algumas coisas assim, ainda não saiu, espero que saia pela Hiperbórea, mas eu tive que bolar um glossário. Eu tive que fazer um glossário disso, porque não tem como. E é horrível. Esses termos náuticos é um pesadelo. Mas de dicionário é isso. Eu uso basicamente esse, que é de Portugal, e alguns na internet. Só o que eu mais gosto mesmo de ferramenta de tradução, por incrível que pareça, é o cotejo, é comparar. Então, eu gosto muito mesmo. Eu cotejo com várias línguas. E é por isso também que eu demoro tanto para traduzir, né? Porque eu geralmente estudo muito aquele livro antes,
Cada tradutor tem o seu método, né? E nenhum está errado, né? Todo mundo está certo. Mas eu sou o contrário do Leonardo. Eu gosto muito de ler o livro antes, de estudar o livro antes. Geralmente eu já faço tudo certinho, tudo pronto. E uma coisa muito engraçada que aconteceu com o caráter foi que eu tentei cotejar com o alemão. E deu errado. Não deu certo, eu desisti assim na primeira página. Porque o alemão é muito parecido com o holandês. Então ele não me trouxe nenhuma resposta, nada. Então eu preferi cotejar com outras traduções, com inglês, com espanhol. Mas eu adoro esse método de comparar. Isso poucos tradutores fazem isso, né? Mas eu sempre gostei muito, que engraçado, né? Eu posso meter um pouquinho a colher aí nessa questão do cotejo, e eu acho que isso entra também numa das grandes dificuldades que a gente tem, eu diria, não generalizando as editoras, eu diria com os grandes grupos editoriais, que se pautam sempre adquirem direitos do livro com base em sinopses ou capítulos traduzidos do inglês, e usam o texto em inglês como se fosse o Alcorão, ou como se fosse a Bíblia, né? Como se fosse assim, escrito por uma mão divina, que é superior, inclusive, hierarquicamente ao texto original. Isso. Só que nós aqui, tradutores, nós estamos lidando com o texto original. E aí a gente a gente, obviamente, né, que a gente não dá nomes aos bois, assim, a gente deixa assim em termos gerais, né, esse tipo de anedota. A gente se vê às vezes em situações em que a gente precisa defender uma escolha tradutória, porque traduzir basicamente fazer escolhas desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, e a gente tem que defender essas escolhas que a gente fez com base num original em sueco, ou em islandês, ou em holandês, ou em sumério, que seja, com alguém que está batendo o texto com base no inglês. Uhum. E aí tem uma questão, né? Todo mundo que se aproximou um pouco da questão dos estudos de tradução sabe que a escola de tradução anglo-saxã, ou seja, britânica e americana, não sei como é que eles fazem na Índia, mas, ou na Nigéria, mas no Atlântico Norte, a escola anglo-saxã sempre ela reduz, ela achata, ela entrega os ingredientes mastigados para o leitor. Então, se tem qualquer desconforto no original, ele vai passar por um processo de alisamento e suavização, e refino. E aí o preparador está com esse texto refinado, e nós estamos com um texto bruto. E aí a gente precisa explicar, não, isso na tradução é assim, porque é assim que a autora fala. Eu já deparei com coisas que o Luciano, exemplos práticos do que o Luciano está falando, que o texto traduzido para o inglês, ele é desprovido de qualquer estranhamento, ele é quase que pasteurizado. Então, assim, ok, para em alguns momentos isso é possível, talvez até desejável, mas não é a tábua da lei, né? Em alguns momentos, principalmente para quem é cabeção, que nem a gente gosta de língua e tal, esse estranhamento, talvez a expressão original coubesse ali, como está no original, né? Que não é a expressão original, às vezes não está no idioma de partida, ele é uma expressão importada de um outro idioma, que no inglês ela some, né? Então é lamentável. E o que é mais lamentável disso tudo é que acaba prevalecendo nesse processo, quando se trata de uma editora de maior porte, ou que não que não abre esse espaço de diálogo com o tradutor, acaba prevalecendo isso. Você não tem como ter uma réplica àquela observação ou alteração que acabou sendo feita, né? Quando o texto, quando ele não é devolvido, você não tem como dizer, peraí, isso aqui era assim porque o autor quis que fosse assim. Mas como é que... Porque eu conversei com o autor e ele me disse que ele queria isso, né? Por acaso acontece também, né? Parece a cena daquele filme do Woody Allen, que ele conversa com o McLuhan,
porque o cara qual é o filme? Eu esqueci agora o nome. Enfim, ele tá, o McLuhan tá na fila do cinema e um cara fica teorizando sobre o McLuhan e o McLuhan falou, não é isso que eu quis dizer. Eu falei o contrário disso aí. Às vezes acontece, porque às vezes o autor é vivo, tem Facebook, e a gente se comunica com ele, tem alguma relação com o cara, e tira dúvida direto com a fonte, né? E aí acaba prevalecendo a visão do autor. O autor declara, não, eu quis que fosse mesmo, é assim mesmo, né? E acaba prevalecendo. Mas para isso as editoras precisam abrir esse caminho, e nem sempre elas abrem. Eu queria deixar só uma ressalva aqui, não é eu estou dando exemplos assim do meu passado tradutório, da minha experiência tradutória. No caso da pequena Autobrista, eu tive todo o respaldo dos preparadores, revisores e da editora em relação às escolhas tradutórias, e disseram, não, o tradutor, eu ouvi essa expressão literalmente, o tradutor é rei na tradução. Então, eu acho que isso é uma política muito que ganha todo mundo, ganha o leitor, principalmente, né? O que vocês falaram é engraçado. Eu vejo isso como cotejo muitas, né? Com várias línguas, e eu percebo isso. As traduções inglesas, em geral, de holandês, né? Cortam, não são tão boas. Eu já peguei, assim, erro de tradutor renomado, ganhou o prêmio, pular parágrafo. Eu já peguei isso. E aí, como eu cotejo com várias línguas, eu percebo. Os italianos são muito bons, as edições mexicanas que eu tenho também são muito boas. Então, é legal porque vai vendo como cada um resolve, né? Como a escola de cada país pensa. Isso é muito legal. Poxa, meninos, eu ficaria mais 2 horas aqui com vocês. Já precisamos da segunda parte dos tradutores da editora, trazendo os nossos outros colaboradores também. Eu aprendi muito, quero agradecer demais o tempo, a disponibilidade, não só hoje, como com todo o trabalho que vocês realizam conosco. E realmente, Lu, aqui o tradutor é rei, aqui a gente busca dar essa autonomia, porque muitas das vezes nós, como editores, nós não lemos as obras, até porque eu não domino esses outros idiomas. Então, a autonomia de vocês, nós respeitamos, além de tudo, do ser humano que vocês são, nós respeitamos os profissionais que vocês são. Tá dentro de todos os parâmetros da rua, esse nosso cuidado, esse nosso carinho com os nossos parceiros, porque sem vocês a Hyperborea não seria viável, a rua mesmo não seria viável, e eu só tenho a agradecer, muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui. Estamos nos vendo pela primeira vez, a pandemia não permitiu ainda que todos nós nos reuníssemos, mas um abraço fraterno a todos vocês, obrigada pela colaboração, a casa de vocês, muito obrigada, viu, meninos? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Bom domingo a vocês, viu? Descansem. Para você também. Gente, vou sair aqui meio que a francesa, que eu tô Prontinho, com Vini. emergência doméstica. Ó, beijo, obrigado. Lulu, Obrigada, depois falamos. Léo. Parabéns, atrasado. Tchau, obrigada, Dago, Léo. prazer, Ana Helena. Tchau.